Exposto, milionário surpreende-se ao encontrar ex-esposa grávida trabalhando em restaurante. Ricardo sempre foi o tipo de cara que conquistou o mundo com um sorriso e garra. Vindo da periferia de São Paulo, seu caminho até o topo foi repleto de desafios. O que ele não esperava era que, ao almoçar num restaurante familiar que frequenta desde criança, o passado voltaria com tanta força. Ao abrir a porta do local acolhedor, um turbilhão de cheiros envolveu seus sentidos. O aroma das panelas era nostálgico, como um abraço apertado que ele não sentia há tempos. Mas o que realmente paralisou seu coração foi ver Ana, sua ex-esposa, agora trabalhando como garçonete e com um barrigão de grávida. A cena parecia uma pintura que ele nunca desejou ver, mas que agora não conseguia ignorar. Ana, seus olhos um dia tão brilhantes, agora tinham uma sombra que intensificava sua beleza. Ela se movia entre as mesas, servindo as pessoas com um sorriso, mas havia algo forçado naquela expressão. Ricardo se sentiu como um intruso em seu próprio passado. Enquanto olhava, um nó se formava em sua garganta, trazendo à memória os sonhos que um dia compartilharam. Eles eram jovens, apaixonados, e o mundo parecia grandioso. Ele lembrava das longas noites discutindo o futuro, dos planos feitos juntos. Mas, no meio da ambição, ele esqueceu de Ana. Olhar para ela agora, grávida, era como um soco no estômago. O contraste entre a luxuosa vida que levava e a realidade crua que ela enfrentava era um reflexo cruel de suas escolhas. O peso da culpa lhe caía como uma mochila de pedras. O que era um almoço casual se tornará um momento revelador. Oi, Ana, ele murmurou, a voz trêmula enquanto se aproximava. A tensão no ar era palpável. Ela levantou o olhar, e havia uma mistura de surpresa e dor. Como você está? Ela respirou fundo, e o sorriso, que uma vez lhe parecia tão sincero, agora tremulava. Fazendo o que posso, e você? O tom cortante de sua pergunta fez Ricardo hesitar. Como poderia responder a isso? Enquanto ele lutava com as palavras, o som do restaurante envolvia seus pensamentos, risadas e conversas dançavam pelo ar, mas para ele, tudo parecia distante. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, o silêncio entre eles era ensurdecedor. Ana prosseguiu, falando sobre como decidiu trabalhar ali para dar uma vida ao filho que esperava, mesmo nas condições difíceis. A força dela o surpreendeu. Ele sempre teve tudo facilmente, mas agora se sentia pequeno, impotente. Olhando para Ana, percebia que a criança que ela carregava era a oportunidade de reescrever uma história que não deveria ter terminado. O efeito de suas palavras ecoava em sua mente, uma vida construída com amor e sacrifício, oposta à sua busca insaciável por sucesso. A cada frase trocada, a dor se fazia mais presente. Ricardo queria ajudar, mas sua mão hesitava em oferecer dinheiro, como se isso pudesse consertar o que estava quebrado. O mesmo amor que um dia compartilhou com Ana parecia com uma ferida profunda que ele não sabia como curar. Ao final da conversa, Ana limpou uma lágrima que insistia em cair. Você vai estar presente no nascimento do nosso filho? A pergunta a cortou como uma faca, e Ricardo sentiu o mundo girar em torno de si. Essa era sua chance de se redimir, de mostrar que o amor que um dia sentiu ainda pulsava dentro dele. Mas a responsabilidade o assombrava. Como ele poderia encarar o desafio de ser um pai? O futuro pairava diante deles, e a decisão estava à beira de um precipício. Ele sabia que a resposta poderia mudar tudo. Ana olhava para ele, cheia de esperança, e Ricardo se sentiu dividido entre duas vidas. O que ele faria agora? O olhar de Ana fixava-se nele, cheio de expectativa, como se cada segundo de silêncio pesasse em suas almas. Ricardo sentia seu coração acelerar e suas mãos suarem, como se estivesse prestes a subir no palco de um grande show.
Ele se perguntou como poderia ter chegado a esse ponto, a um momento em que tudo que sempre idealizou agora parecia tão distante e inalcançável. Eu não sei, Ana. Eu realmente não sei, disse ele, lutando para encontrar palavras que não soassem como uma desculpa. O medo envolvia a possibilidade de ser um pai, de se envolver novamente em uma vida que não era sua, lhe deixava angustiado. Mas Ana, ela parecia tão forte, tão decidida. Ele se lembrou da menina que uma vez amou, cheia de sonhos e risos, que agora lidava com a solidão e a incerteza. Ricardo, eu só preciso saber se você vai estar lá. Não estou pedindo muito, só isso, ela respondeu, a voz embargada, e a lágrima que escapou de seu olho repletava o ar de uma fragilidade que ele não podia ignorar. Eu não posso fazer isso sozinha. Nunca fui de esperar nada de você, mas, talvez essa seja a chance de tudo mudar. Aquelas palavras tinham a força de um tsunami em sua consciência. Ele desejava poder ser aquele homem, dar o suporte que ela precisava e estar ao lado dela naquele momento crucial. Mas, as lembranças do passado, das confusões e desentendimentos que levaram à separação, o faziam hesitar. Ele se lembrou do desespero de seus dias juntos, ela sempre esperava apoio, mas ele estava tão focado na carreira que falhou em perceber o quão distante estava se tornando. Você não precisa de mim, Ana. Você é forte o suficiente para fazer isso sozinha, ele tentou argumentar, mas suas palavras soaram vazias, até mesmo para seus próprios ouvidos. As réplicas da dor começaram a bombardear sua mente, ele queria ser a âncora, mas sentia-se mais como uma âncora afundando. Se eu fosse forte o bastante, não estaria aqui, Ricardo, mas você sabe que sozinha é difícil. Precisamos ser uma equipe, como antes ela disse, um misto de determinação e vulnerabilidade em sua voz. Era uma proposta de recomeço, um apelo pela redenção. Ricardo olhou para a barriga de Ana, e a realidade de que havia uma nova vida crescendo ali o atingiu como uma explosão. Uma vida que representava tudo o que eles sempre sonharam. O que ele tinha que fazer? Poderia deixar tudo, seu mundo luxuoso e conforto atual, para se lançar em algo incerto e cheio de desafios? O pensamento o atormentava. O restaurante estava cheio, mas tudo ao seu redor desfocava. Somente Ana e o filho deles permaneciam nítidos. O arrepio da dúvida gelava seus membros. Mas, e se eu falhar de novo? E se eu não for o pai que você merece? Ana deu um passo à frente, o olhar firme, mas a voz embargada. Ricardo, a única coisa que queremos é que você tente. Muitas vezes na vida, só o fato de você estar presente já é suficiente. E se você simplesmente chegar e assumir a responsabilidade? Um pai é feito de atitudes. A coragem dela o atingiu em cheio, e algo dentro dele começou a mudar. Era como se uma tocha estivesse acesa em seu peito, iluminando um caminho que ele hesitou em seguir. Poderia, pela primeira vez, priorizar mais seus sentimentos do que suas ambições, mas antes que pudesse desvendar essa nova parte de si, a porta do restaurante se abriu com um estrondo, aparecendo uma figura familiar. Era Clara, sua namorada atual, com a expressão marcada de surpresa ao encontrar Ricardo ali. O contraste entre as duas mulheres em sua vida instantaneamente se tornou um peso. Ana olhou para a nova chegada, reconhecendo a tensão que brotava na atmosfera. Ricardo sentiu o mundo desmoronar mais uma vez. Como ele poderia enfrentar isso? Havia um futuro incerto, um passado abrindo feridas e agora, Clara, que estava sempre ao seu lado, desafiando tudo que tentava compreender. A pergunta pairava no ar, ecoando como um chamado à ação. Ele ia escolher Ana e o que esse novo começo poderia significar, ou se deixaria as sombras de sua vida atual dominarem? O ar pesado na sala parecia mais ainda com a presença de Clara, que avançava decidida em direção a Ricardo, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Os olhares de Ana e Clara se cruzaram, e em questão de segundos, calafrios percorreram pela espinha de Ricardo. É melhor eu entender o que está acontecendo aqui, Clara disse, seu tom de voz mesclando curiosidade e indignação. O jeito como ela olhou para Ana fez com que um nó se formasse na garganta de Ricardo. Ele sabia que estava prestes a enfrentar uma tempestade. Clara, eu... Ele começou, mas as palavras não saíam.
O peso do passado e a realidade do presente colidiam em sua mente frenética. Não era justo com nenhuma das duas, mas a verdade estava prestes a explodir em mil pedaços. Ana respirou fundo, como se preparasse um discurso. Ricardo, você precisa ser honesto. Clara, eu estou grávida. Suas palavras estavam carregadas de emoção. A honestidade dela, embora dolorosa, também tinha um estranho poder. Num instante, todo o barulho ao seu redor desapareceu, e a única coisa que Ricardo podia ouvir era o seu próprio coração batendo descompassado. Os olhos de Clara se arregalaram, e a fúria aparentemente controlada começou a dar espaço ao desespero. Grávida? Desde quando você tem essa nova vida na sua barriga? O tom dela se tornava mais intenso, e Ricardo poderia ver o passado dela como namorada se desdobrando diante de seus olhos. Clara, calma, ele tentou. Mas em sua mente rivalizavam questões, seu futuro estava em uma balança instável, pesando as consequências de suas ações. Calma? Como posso ficar calma sabendo que o homem que eu amo nunca me contou que tinha uma ex-namorada com um filho a caminho? A voz de Clara ressoou no ar, cada palavra um golpe que atingia diretamente no coração de Ricardo. Ana permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão, como se visse o reflexo de sua própria insegurança. O restaurante que antes pulsava com risadas agora parecia um palco de tragédia, seus frequentadores parando o que faziam para prestar atenção na cena que se desenrolava. Ricardo precisava de uma saída. Precisava decidir. Podia ver a dor em ambos os rostos, um espelho de sua própria agonia. Afinal, o que ele realmente queria? Eu não sei o que fazer, ele finalmente disse, como se as palavras mais simples fossem as mais complicadas. Eu amo as duas. Mas esse tempo todo eu não soube como lidar com isso. A vida é uma bagunça, eu sei, amar não é suficiente para ser pai. Clara interrompeu, seu tom firme, mas a tristeza se infiltrava entre suas palavras. Ainda mais em uma situação como essa. Ana, por sua vez, olhou para Ricardo com uma expressão que mesclava esperança e desespero. Ricardo, se você escolher estar aqui, sejam os desafios que forem, tentaremos juntos. Eu só não quero que você fuja novamente. A tensão crescia, e Ricardo sabia que essa era a hora. Ele precisava tomar uma decisão. Mas a verdade era que o medo paralisava. O que ele poderia fazer, afinal? Devoção e responsabilidade pareciam conceitos tão distantes, como ilhas em um mar revolto. As vozes se calavam ao seu redor, e um silêncio penetrante se instalava na atmosfera. Ele olhou para Ana e depois para Clara, tentando visualizar o futuro que poderia construir com cada uma. Cada escolha revelava um caminho, mas que caminho ele realmente queria trilhar? Ricardo. Clara começou, mas foi interrompida pela campainha da porta. Uma nova figura entrou no restaurante, e imediatamente uma onda de reconhecimento varreu Ricardo. Era Gustavo, seu melhor amigo, que lhe lançava um olhar cúmplice, mas logo a expressão dele mudava ao perceber a situação. Ricardo sentiu o peso de 1000 perguntas ainda não feitas sobre o que poderia acontecer em seguida. Com o coração acelerado, ele olhou para Ana e Clara, sentindo que as respostas que buscava estavam cada vez mais distantes. O que a presença de Gustavo significaria nesse momento? Gustavo hesitou na entrada do restaurante, a cena à sua frente era digna de um filme dramático. Ele piscava sem entender como Ricardo se encontrava no epicentro daquela tempestade emocional. O olhar cúmplice que costumava compartilhar com o amigo agora parecia um peso insuportável. Ei, cara! Gustavo começou, engolindo as palavras que ficaram travadas na garganta. Ele procurou um jeito de aliviar a tensão, mas era impossível ignorar a dor nos rostos das duas mulheres, assim como a incerteza estampada no de Ricardo. Você não vai acreditar no que está acontecendo, Ricardo sussurrou, sua voz quase sumindo no ruído do restaurante, enquanto seus olhos se fixavam no amigo, em busca de apoio. Na verdade, eu acredito sim. Aquela mulher ali. Ana, não é? Gustavo respondeu, acentuando o nome dela com isenção. E a Clara? Poxa, Ricardo, essa é uma situação e tanto. A presença de Gustavo parecia amplificar a confusão já existente. Clara,
Mesmo com a fúria ao redor de seu estado emocional, deixou escapar um sorriso sardônico. Ah, ótimo! Mais um espectador para o meu show de horrores. Sua ironia, embora mordaz, carregava uma camada profunda de dor. Ana segurou os braços, como se procurasse um abrigo em sua própria fragilidade. Ela olhou para Ricardo e disse em um tom quase desesperado: Ricardo, precisamos conversar sobre isso, agora. Gustavo observou, seu coração pesado. Ele sabia que não deveria intervir, mas uma voz interna lhe dizia que ele tinha que fazer alguma coisa. Posso ajudar? O que posso fazer? Ele perguntou, olhando alternadamente para Ricardo e as mulheres. Ricardo rapidamente se virou para Gustavo, como se estivesse buscando uma saída. Só me dê um tempo, tá? Não sei como lidar com tudo isso, ele respondeu, sem saber como processar seus próprios sentimentos. Clara cortou a tensão como uma faca. Tempo? Você acha que tem tempo quando está lidando com a vida de outra pessoa, Ricardo? Não só a minha, mas de uma criança também. Ela gesticulou para a barriga, a realidade de sua gravidez agora mais presente do que nunca. Ana tomou um passo à frente, sua voz era doce, mas determinada. Clara, você merece saber a verdade também. Eu deveria ter contado antes, deveria ter falado com você. Mas a vida é complicada. E eu estou com medo. O coração de Ricardo doía a cada palavra sincera que sua ex-namorada proferia. De alguma forma, aquilo tudo era um reflexo dos seus próprios medos, do seu próprio caos. Não era apenas sobre aquilo que estava acontecendo entre eles, era sobre responsabilidades, escolhas e um amor que estava alienado pela confusão. Assim não dá, Ricardo. Se você não sabe o que fazer, quanto mais eu. Clara disse, a derrota na voz quase quebrando o ar. A tensão entre eles crescia, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ricardo olhou para o amigo e, por um momento, viu a responsabilidade gravada em seu olhar. Ele era um homem dividido entre duas realidades, onde a sua escolha não afetaria apenas seu futuro, mas poderia moldar o destino de Ana e de uma criança que ainda não havia visto a luz do dia. E, nesse momento, tudo se mobilizou. A sala parecia prender a respiração, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada. Ele sabia que não poderia mais adiar a conversa, a partir daquele ponto tudo mudaria. Eu não sei como ter certeza do que quero, mas preciso decidir agora. A voz de Ricardo tremia, mas era o momento certo para expor seus medos. O que eu faço? Eu quero saber o que vocês querem também. Mas antes que alguém pudesse responder, a campainha da porta soou novamente, puxando todos para a realidade. Outra pessoa entrou, e seu olhar abalado prendeu a atenção de Gustavo. Era a mãe de Clara, e a expressão dela deixava claro que ela também sabia que algo estava muito errado. A situação que se desenrolava ganhava uma nova camada de complexidade, e a presença de mais uma pessoa poderia ser o fator desencadeador decisivo. O que o destino ainda guardava para aquele grupo já tão confuso? Clara ficou paralisada ao ver a mãe entrar no restaurante. Os olhos dela se arregalaram, e a expressão que antes revelava dor agora se misturava a uma nova camada de pânico. Era como se a vida de todos ali estivesse prestes a ser exposta em um conto de mistério particularmente sombrio. Clara, querida, o que está acontecendo aqui? A mãe perguntou, sua voz demonstrando preocupação e um leve tremor. Ela avançou cuidadosamente, como se pudesse sentir a atmosfera carregada de emoções pesadas. Gustavo fez uma pausa, percebendo que tudo que se desenrolava diante dele agora tinha um espetáculo de complexidade. O caos emocional das mulheres só aumentava com a chegada da matriarca. Ele sentiu que a situação merecia uma abordagem mais cuidadosa, e por um momento teve vontade de sair. Mas não poderia, sabia que estava ali para apoiar o amigo, mesmo que doía vê-lo preso nesse turbilhão. Ricardo respirou fundo, a mente rodando como uma montanha-russa. O que ele poderia dizer a Clara, agora com a mãe ali, prestes a escutar tudo? Ele olhou para Ana, e a maneira como ela mordeu o lábio inferiu que também se sentia acuada. Clara gaguejou. As palavras se embolavam na sua garganta, e os olhos da mãe a fuzilavam como se ela estivesse a exigir uma explicação. Ao mesmo tempo, Ricardo percebeu o peso que essa revelação poderia causar. Ana, percebendo a tensão crescente, idem. Desculpe por tudo isso,
mas é importante que você saiba, Clara. A voz dela tremia, mas havia uma vontade feroz de desabafar tudo. Eu e Ricardo nós nos envolvemos antes de você saber da sua gravidez. Clara se virou, os olhos cheios de lágrimas. Como você pode dizer isso? Você sabia que ele ainda estava comigo, Ana? O tom de desespero crescia e refletia a angustiante confusão que lhe dominava. Mãe, me ajuda, Clara implorou, procurando consolo na figura que sempre considerou como seu porto seguro. Mas a mãe respondeu com um olhar de dor e desilusão, como se o filho que ela havia criado nunca pudesse, em seus piores pesadelos, fazer algo assim. Ricardo sentiu que estava no epicentro de uma bomba prestes a estourar. Ele procurou por palavras, mas nada parecia suficiente para atenuar o que estava acontecendo. Eu sinto muito, Clara, mas precisamos resolver isso. Não quero que você sofra mais. As palavras de Ricardo atingiram como uma lanterna acesa em plena tempestade. Clara ao encará-lo, a expressão agora misturando tristeza e raiva. Você acha que suas palavras podem consertar isso? Como você pode simplesmente jogar tudo para o ar e esperar que desapareça? Não funciona assim. Ana, em meio à tempestade, decidiu finalmente se colocar no lugar das duas, olhando para a mãe de Clara. Desculpe. Eu nunca quis machucar ninguém, realmente não. Mas o que eu quero dizer é que eu estou aqui para apoiar Ricardo, e se isso significa ser um pai, então eu estou pronta. Clara deixou escapar um riso amargo. O tipo de riso que vem do abismo da desilusão. E como você vai fazer isso? Afinal, você estava escondendo tudo sobre nós, sem pensar em ninguém. A tensão pendia no ar como um fio prestes a se romper. Algo precisava ser dito, uma escolha precisava ser feita, mas o ambiente fervia. A dor, o medo e a incerteza criavam um turbilhão, e ninguém parecia saber a melhor maneira de seguir em frente. A mãe de Clara olhou para as duas mulheres, divide-se entre a proteção da filha e a necessidade de encarar a verdade. Chega de segredos. Se estamos aqui, precisamos ser honestos. Enquanto o restaurante parecia à beira de um colapso emocional, uma pergunta crucial surgiu na mente de Ricardo. Ele sabia que a conversa seguinte poderia definir não só o futuro deles, mas também o destino da criança que nem havia nascido. O que vamos fazer agora? Mas o futuro parecia tão indefinido quanto o presente. O que viria a seguir era uma incógnita emocional, e cada um ali sentia o peso da decisão próxima. O silêncio que pairava no restaurante parecia intenso, quase opressor, enquanto cada um tentava processar a situação. Clara, com os olhos vermelhos e o coração acelerado, buscava uma solução, uma forma de apagar o incêndio que se alastrava entre eles. A expressão perplexa da mãe, misturada à tristeza de Ricardo e à determinação de Ana, criava um quadro surreal. Clara, mãe começou, mas a filha a interrompeu. Não, mãe. Você não entende. Clara gritou, a voz carregada de desespero. Uma vida está em jogo e tudo agora é sobre sua compreensão ou não. Ana, percebendo o desespero, recuou um passo, o olhar voltado para o chão, como se a gravidade do momento a estivesse puxando para baixo. Ricardo, por outro lado, não sabia se enfrentava Clara ou tentava se justificar. Toda a cena parecia uma dança descoordenada de sentimentos intensos e reações humanas. Precisamos nos concentrar no que realmente importa, ele disse, tentando se mostrar firme, mas a insegurança transparecia nas palavras. E o que é isso, Ricardo? O que realmente importa? Clara respondeu, apontando para o vazio entre eles, como se aquilo fosse tudo que a separava de uma vida que parecia desmoronar. É a criança que importa? Ou é como você e Ana vão lidar com essa situação? Porque eu quero saber a verdade. A verdade toda. Uma lágrima escorregou pelo rosto de Ana. Eu realmente não sei se posso ser a mulher que você precisa agora, Clara. Não queria que tudo isso acontecesse. Sua voz quebrava, tornando-se quase inaudível enquanto lutava contra a correnteza emocional. Você não se sente culpada? Clara disparou, raiva e dor se misturando em seu tom. Do que você fez? Do que nos fez? De me deixar nessa situação? Neste instante, a mãe de Clara, sentindo a separação da filha e a tensão entre as três, avançou.
Clara, por favor, ela disse, a voz firme agora. Vamos falar de forma civilizada, sem mais gritos. Não é assim que devemos resolver isso. Clara parou, respirando fundo, a raiva cedendo espaço à fragilidade. Havia tantas camadas de dor ali, e sua mãe parecia a única âncora. Ela olhou para a matriarca, buscando aquela segurança natural, a proteção que sempre teve. Sejamos honestas, continuou a mãe de Clara, olhando para Ana. Apenas falem. O que realmente aconteceu? Não temos mais tempo para encobrir a verdade. É hora de expor tudo e começar a trilhar o caminho a seguir. O ambiente parecia pulsar, o olhar da mãe de Clara endurecendo, exigindo sinceridade e coragem. Ana engoliu em seco, percebendo que não poderia mais fugir. Eu estava confusa. Tudo começou como uma amizade e depois eu não sabia que estava me apaixonando por Ricardo. E quando Clara engravidou, a culpa me consumiu. A confissão ecoou, e o restaurante, que antes fervia de tensões, agora parecia mergulhar em um silêncio profundo. Clara fechou os olhos, sentindo a dor dessa nova revelação. Uma batalha interna rugia dentro dela, o amor por Ricardo que ainda queimava contra a traição que doía. E agora? O que fazemos com isso? Clara finalmente sussurrou, a voz trêmula. Do fundo do coração, ela queria respostas, queria saber se havia ainda um caminho para a cura ou se estavam em um labirinto sem saída. Mas antes que alguém pudesse responder, o barulho da porta se abriu, e uma figura masculina alta adentrou o restaurante. O sorriso que ele usava desapareceu rapidamente ao perceber a situação tensa, com olhares fixos e expressões carregadas de emoções. Oi, Clara. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, sem entender a gravidade do clima. Todos no espaço, então, se viraram lentamente para o intruso. E no instante seguinte, enquanto Clara entreabria os lábios para responder, a dúvida e a insegurança voltaram a se instalar. O futuro se tornava, mais uma vez, uma incógnita. O clima no restaurante se transformou novamente. O jovem que havia entrado, Lucas, um conhecido de Clara, trazia consigo uma energia descontraída que parecia contrastar com a tensão no ar. Ele buscava pelo olhar dela, tentando decifrar a situação, mas o semblante de Clara entregava um turbilhão de emoções. Clara? Você está bem? Lucas indagou, com uma preocupação genuína. Ela hesitou, sabendo que cada palavra que saísse de sua boca poderia abrir mais feridas. Oi, Lucas. Começou, mas as palavras se perderam na confusão de pensamentos. Como se percebesse a dimensão do que se passava, Lucas olhou para os outros convidados à mesa. Desculpem-me, mas, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui, Lucas? Ricardo interveio, sua voz baixa, mas firme. A defensividade emergia como um escudo, e Clara pôde sentir a tensão aumentar novamente entre os homens. Lucas fez uma rápida observação do clima. Eu só passei para fazer uma visita e ver como vocês estão. Não sabia que tinha algo tão sério acontecendo. Clara virou-se completamente para o amigo, a voz tremendo. Não é a visita que importa, Lucas. A minha vida está mudando agora, e o que aconteceu aqui vai impactar cada um de nós. O desespero tomou os gestos enquanto a frustração explodia no peito. Como assim? Lucas questionou, a curiosidade misturada com preocupação, agora mais voltado para as tensões à mesa. O que vocês estão escondendo? Ana deu um passo à frente, o olhar perto de lágrimas. Clara, você precisa falar. É importante. Calma, gente. Eu sou apenas um amigo, Lucas interveio, tentando acalmar os ânimos. Se há algo que precisa ser dito, talvez valha a pena que todos saibam. Clara olhou para todos, a gravidade da situação pesando sobre seus ombros. Precisava tomar uma decisão, mas a dúvida paralisava. Olhando para Ana e Ricardo, percebeu que não havia como evitar a verdade. Está tudo bem. A vida pode ficar complicada, mas precisamos ser sinceros, Clara falou, sua voz mais firme que antes. Eu estou grávida, e a situação entre nós três é muito complicada. Vocês se apaixonaram e me deixaram nesse abismo. As palavras saíram com dor,
Como flechas disparadas em busca de compreensão. Um silêncio pesado caiu, e Lucas ficou sem palavras por um momento, o olhar alternando entre Clara, Ricardo e Ana. A revelação o pegou de surpresa, como um raio que ilumina a escuridão por um breve momento. Grávida? Lucas repetiu em choque. Você está falando sério? Como isso aconteceu? Isso é o de menos agora, interveio Ricardo, a voz mais calma, mas o olhar endurecido. Precisamos lidar com as coisas do jeito que são. Clara, estamos aqui para você, mas tudo isso é uma bomba. O coração de Clara disparou novamente. Era difícil olhar para Ricardo e sentir o amor que antes desconectava, agora tão maculado. Ao mesmo tempo, sentia-se dividida entre manter uma postura forte e desmoronar em lágrimas. Eu só quero entender o que isso significa para nós. Para você, Ricardo. Para nossa família, Clara murmurou, sentindo o peso das opções à sua frente. E se a gente tentar um recomeço? Lucas ofereceu, sua voz carregada de empatia. Às vezes, a vida nos dá desafios para fazer algo incrível sair deles. Clara não sabia se realmente acreditava nas palavras dele, mas havia uma centelha de esperança ali. Enquanto olhares intensos se trocavam ao redor da mesa, Clara sentiu uma nova onda de emoções e angústia de não saber se estavam prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava. Afinal, um futuro incerto não era o único desafio. Era hora de decidir o que realmente estava em jogo. Com a respiração entrecortada e o coração em conflito, Clara se perguntou se conseguiria mapear um caminho que não levasse a mais dor. O tempo estava passando, e a próxima fala poderia mudar tudo novamente. No fim das contas, o que realmente queremos para nossa vida? Clara indagou a si mesma, em busca de um norte em meio ao caos. Mas a resposta não parecia tão simples assim. O ambiente carregava a tensão como uma tempestade prestes a eclodir. Clara sentiu o olhar perforante de Ricardo sobre ela, como se as palavras que não foram ditas formassem um muro entre os dois. Mesmo assim, ela se permitiu lembrar dos momentos felizes que compartilharam, do amor que um dia foi puro, agora manchado por segredos e escolhas mal feitas. Lucas, percebendo a mudança de clima, tentou aliviar um pouco a tensão. Olha, talvez a gente precise de um tempo para processar isso tudo, ele disse, tentando suavizar. Clara, você não está sozinha nessa. Ana olhou para o amigo com gratidão, mas logo desviou o olhar, como se o peso da situação não lhe permitisse mais contato visual. As lágrimas já estavam próximas, e ela sabia que qualquer palavra poderia fazer seu mundo desmoronar. Isso vai afetar nossas vidas de formas que nem imaginamos, Ana murmurou, a voz embargada. Um silêncio desconfortável tomou conta da mesa. Clara sentiu que o peso da gravidez não eram só notícias para ela, mas uma bomba relógio que poderia ferir a todos ao seu redor. Eu não sei como vou lidar com tudo isso, ela confessou, a voz quase um sussurro. Me sinto perdida. Ricardo finalmente quebrou o silêncio. Clara, você não precisa decidir tudo agora. Vamos passo a passo. A intensidade na sua voz parecia um eco de seu amor, mas a dúvida ainda pairava entre eles. O que ele realmente sentia agora? O que ele queria para o futuro? E se a gente conversar em particular, Clara? Lucas sugeriu, rodando lentamente o olhar entre os presentes. Ele queria dar espaço para que ela se sentisse confortável, mas sabia que a situação era delicada. Podemos sentar a sós e discutir o que vem a seguir. Clara olhou para Ricardo, hesitando. Você se importa, Ricardo? Sua voz era traiçoeira, balançando entre esperança e ansiedade. O que mais poderia se revelar naquela noite sombria? Ricardo respirou fundo, sua expressão era um misto de frustração e tristeza. Não, apenas, faça o que você precisa fazer. As palavras saíram pesadamente, como se cada uma carregasse o peso da incerteza. Clara notou a dor nos olhos dele e a vontade de correr até ele e abraçá-lo, mas a culpa e a confusão a impediram. Ela se levantou, suas pernas tremiam, mas não havia como voltar atrás. A vida já tinha feito com que ela sentisse que havia ultrapassado todos os limites. Ao se afastar, uma parte dela sentiu uma esperança estranha em relação a Lucas.
Era reconfortante saber que havia alguém disposto a ouvir. Enquanto caminhava para um canto mais tranquilo do restaurante, o som da música suave parecia um eco distante do conflito que se desenrolava na mesa. As luzes baixas criaram uma atmosfera quase mágica, um refúgio temporário da realidade que aguardava. Mas assim que Lucas se aproximou dela, uma onda de insegurança a envolveu. E se a verdade que sempre tentou esconder explodisse entre eles? E se aquela conversa não levasse a lugar algum? Lucas, eu. Calma, ele disse, com um sorriso terno. Só quero entender. A conexão entre eles parecia instantânea, mas o peso das decisões ainda pesava no ar. Clara fechou os olhos, sentindo um misto de medo e expectativa quando Lucas a encarou. Eu não sei o que fazer agora, ela admitiu, a vulnerabilidade transparecendo. Foi nesse momento que o chão sob seus pés se estreitou. O próximo passo poderia levar a novas complexidades, impossibilidades e até mesmo arrependimentos. A vida começava a se revelar diante dela, em um mosaico de incertezas. E se a conversa com Lucas se transformasse em algo mais profundo do que ela esperava? A pergunta pairou no ar, carregando uma energia que parecia pulsar. Clara sentiu que toda a sua vida poderia ser revista nos próximos minutos, mas havia também um receio. Será que conseguiria lidar com as consequências? Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. O sorriso de Lucas era um farol em meio à escuridão que a cercava. Eu realmente não sei o que fazer, ela repetiu, mais para si mesma do que para ele. Vamos fazer assim, me conta o que está passando pela sua cabeça, Lucas propôs, inclinando-se para mais perto, como se o mundo ao redor deles tivesse desaparecido. Eu estou aqui. Ela hesitou. O que diria? Que a vida tinha se tornado um emaranhado de decisões que não escolheu. Que sentia que estava prestes a perder tudo. Quando suas mãos encontraram a mesa, um tremor sutil a fez pensar em como a fragilidade de sua situação era evidente. Ponderou se deveria abrir seu coração. Eu estou grávida de Ricardo, finalmente disse. As palavras saíram mais como um suspiro do que uma declaração. O silêncio a seguiu, pesado e assustador. Lucas a observava, com expressão de choque moderado. Eu não sabia. Você precisa ter certeza do que quer, Clara. Eu não sei se estou pronta. Ricardo, nós tivemos nossos momentos, mas a relação também é cheia de dor. As palavras pareciam se desintegrar no ar, mas Clara estava decidida a se expor. Ele é parte de mim, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que isso me defina. Lucas balançou a cabeça, absorvendo a carga emocional da situação. E você se preocupa com o que isso pode causar? O que isso pode fazer entre vocês? Sim, e também a você, ela hesitou, a confusão nos seus olhos denunciando sua luta interna. Eu não quero que você seja um plano B. Não é justo. Clara, você precisa se ouvir, não se sentir culpada por sentir. A gravidez muda tudo, mas o que você decide fazer ainda é só seu. Ele parecia tão seguro, tão firme. E isso a acalmava. Mas a sombra do medo também começava a crescer, obscurecendo a clareza que sentia com Lucas. Mas e se eu escolher Ricardo e ele não estiver mais disposto? Sua voz tremia. E se eu não conseguir ser a mãe que meu filho precisa? Cada palavra era um golpe na parede de esperança que tentava construir. Lucas se aproximou, seu olhar ardente cruzando com o dela. Por que você não conversa com ele? Precisamos apenas desmistificar a situação. As respostas que você procura podem estar ali, na conversa. A sugestão do amigo a fez sentir um turbilhão de emoções. Conversar com Ricardo? Como seria olhar nos olhos dele e falar sobre tudo o que sentia? Havia um medo dentro dela, mas, ao mesmo tempo, uma necessidade de clareza. E se ele não quiser saber? Se não se importar? As palavras saíram como um lamento. A realidade de sua relação com Ricardo era complicada, e o medo da rejeição a apavorava. Não podemos controlar as reações dos outros. Mas você deve sair do escuro. Isto é sobre você, Clara. E sobre o que você quer. A intensidade do olhar de Lucas a desarmou de sua dúvida. Centelha de determinação começou a surgir dentro dela.
Conversar com Ricardo poderia ser a chave. Eu vou falar com ele, Clara decidiu, a voz mais assertiva. A ansiedade ainda a envolvia, mas havia, agora, um leve traço de esperança. Ela se levantou, sentindo que não havia mais tempo a perder. Lucas sorriu, um sorriso encorajador. Você vai se sair bem. Enquanto Clara se dirigia de volta à mesa, seu coração batia como um tambor. A tensão entre ela e Ricardo ainda era palpável, mas ela sabia que precisava encarar isso de frente. Ele a olhou, os olhos refletindo uma mistura de dor e expectativa, e pareceu tremer sob o peso da incerteza. Clara, o que você... A pergunta pairou no ar, mas ela não esperava mais. Não havia como voltar atrás agora. A verdade estava à beira do desabrochar, e com ela, o risco de uma nova realidade. Ela estava prestes a expor tudo, seus medos, dúvidas e o futuro que poderia ou não existir. Mas no fundo, uma nova questão batia em seu coração. A revelação que estava por vir seria a resposta que tanto esperava ou mergulharia todos em uma tempestade ainda maior. O restaurante, agora tomado por um véu de tensão e emoções à flor da pele, parecia um palco prestes a explodir. Clara olhou para Ricardo, que, por sua vez, a encarava com uma expressão que misturava dor, temor e expectativa. Ali estava o momento de quebrar as barreiras que o separavam e revelar o que realmente sentia. Ricardo, eu preciso conversar com você. Agora. Ele assentiu, mas o olhar dele era de insegurança. Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. Cada passo em direção a ele parecia pesado, como se 1000 dúvidas carregassem seus pés. Mas ainda assim, ela prosseguiu. Eu estou grávida, revelou, a voz trêmula. O ar ao redor deles parecia parar. Os murmúrios das mesas ao fundo eram como ecos distantes. Clara só ouvia o próprio coração pulsando. Ricardo fechou os olhos por um instante, como se a notícia o atingisse como uma onda poderosa. Grávida? Eu não sabia que isso estava acontecendo, ele respondeu, com a voz embargada. A confusão misturava-se ao temor. Como você se sente sobre isso? Eu estou confusa, assustada e perdida. E não sei o que você sente, o que nós dois sentimos. A verdade estava ali, crua, exposta ao olhar dele. O silêncio entre eles era cúmplice, enquanto os olhares de Ana e de várias pessoas se fixavam neles, quase como se fossem uma plateia de um drama emocionantes. Eu não posso só ignorar o que está acontecendo, Ricardo começou, seus pensamentos como um redemoinho. Não posso ser um pai ausente, mas o que quero de verdade? O que somos nós? Eu não quero que você se sinta pressionada a escolher entre nós. Sua voz transparecia o medo de perder Clara e a esperança de um recomeço. Clara sentiu uma mistura de emoções. Não quero que você sinta que precisa assumir uma responsabilidade só por se sentir obrigado. Isso seria o último que eu gostaria. Ricardo respirou fundo, seus olhos manterão o contato com os dela. A verdade é que eu me importo com você, Clara. Sempre me importei. E agora, mais do que nunca, me preocupo com o que vem pela frente. Mas eu também sinto que tem um lado meu que ainda precisa se encontrar. A pergunta é se eu posso fazer isso ao lado de você e Ana. Ana, ouvindo a conversa, interrompeu. Ricardo, você não precisa decidir tudo agora. Talvez um passo de cada vez possa ser o caminho. Clara e eu estamos aqui, e precisamos conversar também. O olhar de Ana flutuou para Clara, que, em resposta, teve a sensação de que estavam em um barco à deriva, tentando navegar um mar revolto. Eu quero que a criança tenha um pai presente. Mas e se você não estiver pronto, Ricardo? E se apenas a presença não for suficiente? Ricardo olhou para Ana, percebendo que ali havia uma oportunidade real de transformação. Eu não quero que a história se repita. Não quero que um dia olhemos para trás e nos arrependamos das escolhas que não fizemos. Ele se virou para Clara. Estamos todos tão mergulhados em nossas próprias inseguranças, mas precisamos encontrar um jeito de ser uma equipe. Clara assentiu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Todas nós queremos ser felizes. E se isso significa que, juntos, podemos encontrar um modo de criar essa vida, então vamos lutar por isso. Gustavo,
que observava com cautela, decidiu intervir. Por que não marcam um encontro e falam sincera e diretamente sobre sentimentos, expectativas e medos? Vão a um lugar onde possam conversar sem pressões. Essa é a chave: comunicação. A ideia girou pela mente de todos ali. Ricardo, Clara e Ana sentiram que podiam explorar esse novo caminho. Um recomeço, embora cheio de inseguranças, não era uma perspectiva desalentadora, poderia ser a chance de transformarem suas vidas. Clara finalmente falou, a voz carregada de determinação: eu quero que a criança tenha o melhor de nós, mesmo que isso signifique dar um passo atrás e reconstruir nosso relacionamento com honestidade. As emoções explodiram em cada um. Ricardo sentiu a adrenalina crescer, ele queria se tornar aquilo que tanto buscava. Ana, tocando sua barriga, contagiou o momento com um senso de paz. Juntos, eles teriam que aprender a equilibrar suas vidas. Ok, disse Ricardo, aliviado ao sentir que aquele era o caminho certo. Vamos juntos, um dia de cada vez. O futuro ainda era uma incógnita, mas, ao menos, agora havia um plano. Juntos, eles poderiam enfrentar o que viesse pela frente. A cena lentamente se acalmou. Os olhares se encontraram e um novo entendimento estava presente no ar. A esperança renascia entre eles, como um novo dia no horizonte. Eles estavam todos prontos para lutar pelas suas vidas e a vida que ali estava começando. Agora mais do que nunca, o que realmente importava era que aquela criança nasceria em um lar cheio de amor e esforço compartilhado. E você, o que achou dessa história? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais histórias assim a chegarem a quem precisa. Comente suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é super importante para nós, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão transformadora. Você precisa apoiar o canal e mostrar que é um verdadeiro fã de histórias emocionais.